Entrei, né, na Launchpad aqui da Lazio Fan Token, na Binance. Gente, foi a minha primeira experiência no Launchpad, eu nunca tinha entrado e realmente valeu bastante a pena. Eu coloquei 7.5 BNB, eu coloquei 7.5 e ganhei só 3.76 tokens Lazio, que foi vendido a $1 cada um. E, gente, automaticamente quando saiu o token, deixa eu mostrar para vocês aqui como o token se comportou. Olha só, ele chegou a bater $100 aqui. Eu não vendi nos 100, eu vendi mais ou menos aqui nos 30 e pouco, porque eu estava gravando para vocês e no meio da gravação foi que eu lembrei, aí fui fazer lá e efetuei a venda nos 30 e poucos centavos, dólares. Então os meus $3,70 viraram 3,76, viraram $120 em razão de segundo. Então é algo que vale a pena. Eu vendi porque realmente eu não sou fã do Lazio, ele poderia até subir mais, mas acho que já foi um bom lucro para essa minha primeira experiência aqui. Então eles descontaram $3,76 em BNB, me deram os tokens Lazio e eu fiz $120 aí com a liberação desses tokens, beleza? Hoje no vídeo, gente, eu quero trazer para vocês gerenciamento de risco e realização de lucro, que são duas coisas que você precisa saber para surfar esse período agora dos 70, 90 dias que a gente tem desse ciclo de alta depois do começo aí do 1º de agosto. Analisando rapidamente o Bitcoin aqui, o Bitcoin fez aquela pequena correçãozinha que eu estava previsto aí depois dele bater o topo histórico, não chegou nos 61, mas eu acredito que ele ainda pode vir aí uma boa correçãozinha para chegar nos 61 antes de voltar a subir. Mas eu só vou poder ter a certeza disso que a gente está trazendo para vocês amanhã, porque eu preciso ver como vai abrir o gráfico hoje, 9 horas da noite aí do Brasil, como vai abrir o gráfico diário, para a gente sentir o movimento, se ele vai testar essa LTA e romper ou se ele vai continuar em tendência de alta, ok? Então vamos lá, exemplos para vocês que é muito importante vocês saberem na hora de gerenciar o risco, não só numa criptomoeda normal que você compra dentro de uma exchange, mas também quando você entra em uma DeFi. E atrelado a isso existe o gerenciamento, a realização de lucro, que é importante você realizar lucro agora que esse é o último ciclo de alta desse pós-halving. A gente só vai ver outro novo ciclo de alta desses lá para 2024, 2025. Então, 2022 e 2023 vai ser um ciclo de baixa das criptomoedas. Não sabemos se 50%, 60%, 70%, 90%, porque hoje em dia tem muito mais coisas que sustentam a usabilidade das moedas, com que pode fazer com que não derreta tanto como foi em 2018 e 2019, né? Ela pode cair, mas não corrigir tanto. Quem sabe corrigir o Bitcoin, sei lá, a 20 mil, 25 mil, mais ou menos assim. Então vamos lá. Pode ser que ele nem chegue a 20 mil mais nesse próximo ciclo de inverno. Então, como você realizar esses lucros? Vamos lá. Aqui no começo de setembro a gente comentamos inclusive, começo de outubro, né? Fim de setembro, começo de outubro, a gente comentou a respeito das projeções do Plan B e tal, que o Bitcoin poderia bater 100 mil até o final do ano, que estava dando uma boa oportunidade de entrada, etc. Então, se você entrou aqui, vamos dizer que você entrou aqui, você tem agora, praticamente no valor de agora, 58% de lucro, ok? O que é que se deve fazer? Primeiro, gerenciar o risco. Se o Bitcoin está nessa situação e você aguentou até agora com 58% de lucro, você deve meter um stopzinho, sei lá, aqui nos 53, que eu acho difícil ele voltar. Eu acho difícil ele voltar aos 57, quanto mais aos 53 antes do inverno. Então, bota um stop nos 53. Se ele, caso vier derretendo, você segura um bom lucro aí de praticamente 31%, ok? Então, gerencia com stop. Stop você pode utilizar corretoras como a Binance, como a OKX, que tem link aí na descrição para você abrir a sua conta, caso você não tenha conta nessas duas exchanges, e você automaticamente
vai poder utilizar o stop loss para evitar que o seu lucro vá embora e você não consiga ver o seu lucro. Então, essa é uma das coisas que você tem que fazer para gerenciar o seu risco. Ah, mas eu não comprei aí, eu comprei aqui a 61. Ok, então se você acha que está muito próximo do valor atual da moeda ao momento que você comprou, então você tem que aceitar perder até 10% do que você investiu para colocar um stop aqui mais ou menos em 54 mil ou 56 mil aqui. Conforme ele vai subindo, você vai elevando o seu stop até que você consiga ultrapassar o seu preço médio de compra que você fez e você aí já vai ter lucro se caso o mercado vier a corrigir fortemente. Então, quando você vai aumentando o seu stop, você vai chegando mais perto do seu preço de compra e limitando, diminuindo demais o risco de uma correção de mercado lhe pegar de calças curtas e quando você olhar, você perdeu já 20, 30% do seu capital. Para recuperar é muito mais difícil. Então, você se protege desse jeito. Realização de lucro. Mesmo exemplo que eu vou dar aqui, eu vou dar a realização de lucro também no Bitcoin para você entender. Vamos dizer que você entrou aqui, então, nos 41 mil. Você marca o local que você entrou e você traça alvos. Por exemplo, eu quero realizar lucro a cada 15%. Então, você vem aqui, 15% aqui. Vou marcar aqui essa região de lucro. Vou botar o amarelo. Aí você 15%. Aí você marca outra região. Você pega aqui na reguinha, marca outra região, mais 15% de lucro. Aí você vem aqui e mais 15% de lucro. Isso você está aqui. Você já faz isso com antecedência. Vem marcar outra região, mais 15% de lucro. Aqui. Pronto. Você tem 3 regiões marcadas. Começa o ciclo, né? Você entrou, tá subindo e tal. Bateu aqui e vamos dizer que você entrou com $1.000, né? Você entrou com $1.000 aqui, nesse iniciozinho. Quando você bater 1.050 aqui, 15%, você vai estar com 1.150. Aqui você vai ter 1.150. Aí o que é que você faz? Você realiza o lucro, retira os 150 em dólar. Retira em dólar. Ah, mas então eu vou ter menos Bitcoin. Calma, cocada, calma. Sim, você vai ter menos Bitcoin, mas já vai estar com 150 no bolso. Aí você realizou, você vai voltar a ter 1.000. Vou botar o 1.000 no verde para a gente separar. Vai voltar a ter 1.000, que foi os mesmos 1.000 de entrada que eu vou botar no mesmo verde para a gente acompanhar, ok? Tem 1.000, realizou, bateu mais 15%, você tem mais 1.150. Vou botar aqui de novo, 1.150, você tem. $1.150, ficou mais escuro, mas tudo bem. Tá mais claro esse negócio. Pronto, você tem 1.150. Realiza 150 de lucro. Você vai voltar a ter 1.000. Aí você vem. Aqui você vai ter 1.000 de novo. No verdinho. Realizou mais outro lucro aqui, bateu aqui, você vai ter quanto? 1.150 de novo. Você realiza mais uma vez e vai ter 1.000 de capital. Então, chegando aqui nesse ponto, você vai ter 1.000 de capital, que você entrou desde o começo. Você tem menos Bitcoin, mas você tem $1.000. E do lado aqui, você vai ter 450 de lucro, certo? Você vai ter 450 de lucro aqui, que foi o que você tirou, 150, 150 e aqui 150.
450 de lucro praticamente lhe deu praticamente não, lhe deu 45% de lucro no total. Ah, mas o Bitcoin está com mais. Até aqui não. Até aqui ele daria com 54%. Você estaria com 45%. Mas realizou lucro gerenciando o seu risco. Por quê? Porque se chega nesse meio aqui, ele cai, você pelo menos tem 1.000 do seu capital inicial que vai perder valor, mas você tem 300 a mais, que vai fazer com que você tenha 1.300 e possa comprar mais criptomoedas no futuro. É agora que você vai comprar? Não. É quando vier o inverno. Aí quando eu sei quando vier o inverno, principalmente quando a grande maioria das criptomoedas perderem a média de 8 no gráfico diário aqui, a média de 8 semanal no gráfico diário. Quando ele perder isso, retestar e vir abaixo, você sabe que a gente começou a entrar, a reverter numa tendência de baixa. Tudo agora daqui para frente é campo desconhecido. Não tem nenhum gráfico que a gente possa analisar aqui, a não ser gráficos antigos do Bitcoin, onde você tenha como fazer um comparativo de ciclos, né? Você não tem. Você tem as análises de topos anteriores que podem fazer com que esse ciclo aqui ultrapasse os 130 mil. Ele crescendo na mesma proporção do que já cresceu em 2017 e do que cresceu em 2013. Então, é terreno desconhecido. Você, daqui para frente, a análise praticamente tem que ser feita todos os dias. Porque não temos aonde com que comparar. Não temos um lado aqui para a gente poder ter uma ideia do que vai acontecer. A gente tem gráficos antigos que a gente pode ver padrões que se repetem, pois o Bitcoin ele funciona em halvings, ou seja, em ciclos pós-halving que se repetem desde do seu lançamento. Então isso é um padrão de espelho que a gente se espelha no que aconteceu no passado e projeta o que pode acontecer no futuro. Por isso a importância de realizações de pequenos lucros. Quando entrar no inverno, mesmo aqui a 65, no inverno com certeza o Bitcoin vai estar abaixo de 30 mil. E aí você vai ter todo esse dinheiro aqui para comprar 30% mais, 40%, 50%, 60% mais Bitcoin. Esperar o próximo ciclo de 2024, 2025. Por isso, sempre tire lucro. Sempre tire lucro. Entrando nessa situação do sempre tire lucro, eu vou dar exemplo aqui da Swap Finance. A gente trouxe um vídeo ontem da Swap Finance, onde o token aqui estava $25 com 12 centavos. Essa DeFi na rede OKExChain, ela já existe há bastante tempo em outras redes, ou ela tem aqui na Binance, na Polygon, na Phantom, na Avalanche. Mas depois eu vou até analisar ela nas outras blockchain para ver como ela está. Mas a gente encontrou aqui na OKExChain e viu uma grande oportunidade, porque estava com um APR de 2.000 e poucos %, pagando 6% ao dia de APR, não era APY, APR, ou seja, juros simples. É só botar o dinheiro que rende 5% ao dia. Ainda está rendendo. Você bota o dinheiro, rende 5% ao dia. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei $170. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu coloquei 171, 172, algo mais ou menos assim. Coloquei como $170. O token a 25. Eu tinha, dividido por 25.12, eu tinha 6.8 tokens mais ou menos. Olha o quanto eu tenho agora, 2.8. Por quê? Nós vimos o token bater $107 ontem à noite. Era 3 horas da manhã onde eu vivo e a gente viu o token bater. Eu digo a gente porque estávamos no grupo aqui dos membros, né? A gente estava em grupo dos membros aqui do canal e a gente estava conversando e eu estava inclusive mostrando aqui. Eu tinha acabado de mostrar isso aqui, a gente estava falando aqui, eu estava conversando com o Fernando, com o Ailton, com outras pessoas aqui no grupo, e eu tinha acabado de botar aqui. Eu disse, gente, a rentabilidade está muito boa, mas já está bem alto, ou seja, eu já estava alertando o pessoal, já está bem alto, gerenciamento de risco.
triplicou desde que eu postei o vídeo. Eu coloquei 170 dólares e eu já tinha, já estava valendo 82 e meu capital já era 562 dólares. Triplicou o meu capital. Triplicou o meu capital. Então, nesse momento, eu quero inclusive agradecer ao Fernando, que ele achou o gráfico da OSWAMP aqui. Ele achou o gráfico da OSWAMP e a gente viu que ele tocou no máximo desde o seu lançamento. E aí eu já fiquei de olho. Quando ele tocou, que eu vi que já estava muito esticado, eu já comecei a realizar lucros. Eu já realizei 0,5. Lembra que eu disse no vídeo assim, inclusive se você não assistiu, tá aí o card, você pode assistir e ver tudo isso que eu estou explicando. Que eu disse que eu ia testar esse protocolo de 1 a 3 dias. Porque esse tipo de protocolo a gente tem que ficar monitorando praticamente desde o momento que a gente entra. Porque ele pode perder 5, 10, 15, 20% rápido. Como a rentabilidade era 5%, eu digo, se ele perder 10, 15% em 3 dias, eu vou sair no 0 a 0, porque ele estava com 6%, vezes 3 dias eu ganhava 18%, e se ele baixasse 15%, eu ainda estava no 0 a 0. Então eu digo, eu vou aguentar e monitorar ele caso ele venha baixar. Se baixasse, eu tirava o meu capital, que era para não assumir uma perda maior do que 15%. Ok? Então, eu comecei aqui, quando eu conversei com ele, a realizar pequenos lucros. Realizei 0,5, fui realizando. E ele foi baixando, 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 baixando. E eu, quando ele estava na faixa de 60 dólares mais ou menos, eu finalizei. E o que é que eu fiz? Aí é onde vem a dica do que eu faço para gerenciar, realizar meus lucros em DeFi. Quando eu vi que no total eu já tinha mais de 300 dólares de lucro e tinha os 170 investido, o que é que eu decidi fazer? Eu digo, eu vou tirar todo o meu lucro e vou deixar os 170 que foi o capital inicial. Então, quando o lucro que você faz em uma DeFi é maior do que o seu capital inicial que você entrou, o que é que você faz? Você tira o lucro e deixa o capital inicial. Então, se você for olhar aqui nessa foto que eu mostrei, eu tinha 170, aqui já estava dando 562, estava dando 390 de lucro. Então, 390 ou 170? Eu digo, não, eu vou tirar os 390, que foi o lucro. Vou deixar o capital, que é os 170. Caso ela tivesse, eu botado 170 e ela tivesse rendido 100 dólares, o que é que eu faria? Eu tiraria os 170 do capital inicial e deixaria o lucro, os 100 dólares, funcionando. Porque os 100 dólares era menor do que o capital inicial. Aí eu tiro o capital inicial. Se o lucro for maior do que o capital inicial, eu tiro o lucro e deixo o capital inicial. Então, assim que eu administro a minha realização de lucro paralelo, meu gerenciamento de risco nas DeFi. Dessa forma, agora, eu tirei 300 e poucos dólares de lucro e deixei os 170. Agora só vale 127. Mas quando eu deixei, aí você calcula aqui, ó, eu tinha 6,8 tokens. Hoje eu tenho 2,8. Eu vendi 4 tokens dessa plataforma. Então eu tenho menos tokens. Mas quando eu vendi, os tokens estavam valendo 60 dólares. Quando eu vendi. Então, hoje, eu como já tirei mais do que o lucro e o capital inicial, eu posso permanecer com o capital inicial aproveitando essa rentabilidade de 5% diário. Ele me diz aqui que se o token se mantiver nessa média de preço, em 20 dias eu dobro o meu capital. Eu consigo o dobro do que eu coloquei. Porque 20 por 5 são 100%. Eu vou dobrar o capital. Então eu resolvi deixar o meu capital inicial para ver se volta aos 60 aqui. E aí já vai me dar exatamente os 170 mais o rendimento. Caso o token volte a 100 dólares, pode ter certeza. Mais uma vez, eu vou olhar o que é maior, o meu lucro ou o meu capital inicial.
Ah, maior é meu capital inicial. Beleza, então eu tiro o capital inicial e deixo o lucro. Maior é meu lucro, eu tiro o lucro e deixo o capital inicial. Sempre eu vou estar fazendo isso, porque lucro bom é lucro no bolso. O que é que adianta? Ontem eu cheguei a ver, olha só, ontem eu cheguei a ver a 107. 107, eu até comentei, eu acho que eu comentei no grupo aqui, eu coloquei, a gente tava falando do gráfico, tudo. Inclusive, esse é o grupo que a gente fala muito aqui no Telegram, só dos membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro e quer ser membro, assina aí, tem aí o botão Seja Membro e vai participar aí do grupo. A gente está agregando todo mundo, mas o Telegram só me deixa agregar 32 pessoas como aqui nesse Telegram por dia. E tem muitos que estão com a coisa de privacidade ativa, então tem que retirar isso. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, coloquei $170. O correto na gestão de risco é, dobrou de preço, eu tirava os 170 do investimento e deixava o lucro. Assim é o correto. Então, aí ele até disse, ó, os 170 você poderia deixar safe, até para a galera compreender. Eu disse, porque os meus 170 já viraram $580. Aí, todo dia sai coisa nova, aqui o caminhão nunca volta vazio. E aí eu coloquei aqui, ó, era 3 horas da manhã aqui. Eu coloquei $107 agora. Então a gente viu, eu vi na hora $107. Então imagine, $107 vezes 6,8, $727. Os meus 170 viraram isso. Nessa hora, eu poderia ter tirado já os meus 170, deixava lá e botava 557 no bolso. Mas eu aguardei um pouco e fui tirando, gerenciando pouco a pouco, porque a gente já estava em terreno desconhecido, era alta, não tinha um gráfico para trás para eu analisar, ela podia bater 120, 150, então eu fui, conforme ela foi caindo, como a gente viu nesse gráfico que eu mostrei a vocês, eu fui realizando o lucro, vendia 0,5 swamp, vendia, como as taxas são muito baratas dentro da OKEx Chain, menos de 1 centavo, quantas ordens eu fizesse não tinha problema, aí eu fui, vendia uma, até que eu vendi todas do meu lucro e deixei exatamente 2,8, que a $60 dava os 170, que foi o meu capital inicial. Então, assim eu realizei quase $340 de lucro, mas mantive os meus 170 investidos, aproveitando aqui o meu APR de 5,32%. Se o token volta para 35, 32 ou até os $25 aqui, provavelmente eu volte a entrar se a rentabilidade continuar em 5% diário, que está muito bom. Assim mesmo eu fiz na Position, que eu já mostrei a vocês. Quando eu entrei na Position com $150, eu investi, deixei chegar até 230, quando estava 97 centavos. 150 investido na Pose, tinha rendido 80 de lucro. Qual é o maior? O investido, 150 ou os 80 de lucro? O investido. O que foi que eu fiz? Tirei o investido e deixei o lucro. Quando eu percebi que ela estava oscilando, tirei os 150, que foi o que eu ganhei de airdrop que eu investi, e os 80 eu deixei lá. Aí eu digo, esses 80 você vai dar o que dá. E foi o que aconteceu. Entrei nos NFTs a 1,67 e a Position chegou a bater $7 e pouco, já rendeu muito lucro, agora está em 2 e pouco. A gente segue acompanhando o gráfico, mas, ou seja, eu realizei o meu início de lucro foi realizado. Então é importante você gerenciar o risco realizando lucros. Beleza, gente? Então é isso. Deixa eu ver se vale a pena analisar alguma coisa aqui. Todas fazendo um pullback, exceto Matic, que deu uma subidazinha aí, a VAX também. A VAX deu uma subida muito boa desde o dia que a gente mostrou aqui, dia 15. A gente trouxe ela dia 15 de outubro como participante do nosso portfólio matador, foi quando eu entrei. Então, por exemplo, a VAX já está me dando 18%, já me deu 18%, né? Agora ela fez uma corrigidazinha, ela está me dando exatamente agora 13%. Então, o que é que eu posso fazer? Bateu 15% aqui ou 20%, você que tem que estipular se é 15% ou 20%. Bateu 20% de lucro, se for o que você predeterminou, realiza 20% de lucro.
tira 20%, dolariza, vai acumulando dólar. Ainda não estamos no inverno, estamos na última sessão de verão, que pode durar de 70 a 90 dias. Então, no meu entendimento, já é hora de começar a encher o bolso de dólar, acumular, aproveitar essa alta e ir realizando lucro, encher o bolso de dólar. Eu não vou deixar para encher até o final, tipo, só vou realizar lucro lá em dezembro. Não. Eu vou mantendo aquilo que eu investi no começo, mas vou realizando lucros. Beleza? É assim que eu trabalho. Se você não quer trabalhar assim, não tem problema. Você tem o direito e deve ter, inclusive, a capacidade de estudar e aprender para tomar as próprias decisões.